Oi pessoal, e aí, vamos para mais um vlog nosso e obrigado pelas visualizações do último vlog, tá? Nós estamos aí vendo que o pessoal está gostando do que nós estamos falando, isso é muito bom. Hoje nós vamos falar de ficção. O que é ficção? Para começar, ficção é uma história inventada. Então, ficção é tudo aquilo que nós escrevemos, fazemos, novela, televisão, séries, cinema, teatro, livros, romances. Tudo que nós inventamos, criamos é uma ficção. Então, assim, começa por aí. Ficção. Se é ficção, o que acontece? A história geralmente não é verdadeira. A história geralmente é criada pelo autor, né? E ela pode ir para vários caminhos. Às vezes, a ficção pode se basear na realidade. Mas mesmo se baseando na realidade, ela pode fugir para outros caminhos. Por que eu estou falando de ficção? Porque nós aqui no Quinhoeiros lidamos com isso. Afinal, somos um grupo de teatro, uma companhia de teatro, onde nós criamos em cima de várias coisas. Então, criar é simplesmente colocar coisas dentro de uma história, fazer uma ficção e deixar as coisas acontecerem. Hoje em dia, o que a gente percebe é o seguinte: as pessoas estão muito chatas. Ou seja, isso não pode. Esse personagem não faria isso. Um enfermeiro, ou um bombeiro, ou um policial, ou um professor não falaria ou não faria tal ação. Gente, isso tudo é criação. O autor precisa criar conflitos, as personagens são imperfeitas, como nós somos nas histórias, e a história precisa ter conflito. Então, ficção, ela é lúdica, ela pode ir para qualquer lado. Então, nós não podemos simplesmente querer que ela seja igual à realidade. Na novela isso não pode acontecer, porque isso não é real. Mas, gente, é novela, não é real. Ou seja, ela simplesmente pode ir para qualquer lado. A história que é criada, ela é infinita. Ela pode voar. Então é isso que o pessoal hoje em dia precisa ver. As pessoas querem que seja tudo real. Então, se quer realidade, não leiam, não vejam nada, porque ficção ela tem que ir para vários lados. Autores de novelas de televisão dizem que a novela mesmo é incoerente. Claro que é, muitas coisas são, não só as novelas, filmes, se nós formos analisarmos, séries, tem coisas que não batem. Por que acontece aquilo? Por que acontece aquela outra coisa? Como que ele fez isso? Como que ela fez aquilo? Gente, é ficção. O autor precisa de instrumentos, de estratégias para que as coisas ocorram. Mesmo que seja muito inverossímil. Por quê? Porque é ficção, é uma história inventada. Então nós temos que parar de ser chatos e lembrar que toda história inventada ela pode ter vários caminhos e acontecer várias coisas. Então, não adianta nós ficarmos, isso não poderia acontecer. Tal coisa é meio estranha, né? Como foi? Tudo bem, tem certas coisas que realmente a gente percebe, mas se o autor não tivesse feito aquilo, talvez a história não andasse, talvez ela não fosse para frente. Né? Então, muita gente reclama de várias coisas. Então nós temos que lembrar que ficção é criação, que ficção ela é lúdica, que ficção ela vai longe, que ficção é infinita, que o autor tem que criar várias coisas. Seja no teatro, seja em qualquer plataforma, é uma criação. É claro, a ficção não deve incentivar a violência, a ficção não deve incentivar usos de outras coisas, mas ela precisa mostrar isso para que isso seja discutido. Então, tem violência, tem uso de drogas, tem sexo, porque isso precisa ser discutido, gente. Então, a ficção faz isso, ela vai ajudar a gente a discutir esses temas. Colocado de forma legal, de forma que não ofenda ninguém, isso é válido. O que nós não podemos ficar é ser chatos, né? Esse politicamente correto é muito chato. É muito chato. Lógico, concordo. Não devemos ofender ninguém, mas podemos brincar sim, com jeito, podemos falar coisas que devemos. Então a história às vezes mostra ali um cara ofendendo alguém, justamente para que essa ofensa seja discutida na sociedade. Então às vezes a ficção retrata a sociedade dentro da sua ficção, né? Ela coloca um monte de coisas lá que às vezes não são verdadeiras e ao mesmo tempo coloca algumas coisas pintadas de realidade para que a coisa seja discutida. Então nós temos que deixar de ser chatos. Ficção é criação. Ficção é tudo aquilo que o autor coloca no papel, seja num livro, seja numa novela, num filme, o que for, gente. É ficção. Então, assim, vamos voar junto com o autor. Se a história é boa, vamos entrar nela e ir embora. E não ficar reclamando. Nossa, isso não poderia ter acontecido. Você viu? Ela falou aquilo, ou então, como que ela entrou lá, né? Tem uma coisa muito normal em novelas, é que todo mundo que mora em prédio, geralmente, sobe sem o porteiro avisar. Então alguns autores já brincaram com isso. Mas, gente, não tem jeito às vezes, né? Porque se não fizer o cara entrar sem o porteiro avisar, a história não anda.
né? Então isso tem que ser polido. Então a gente tá pegando detalhinhos muito chatos dentro da ficção. Ah, isso não dá, isso não é real. Então, gente, se não quer, se vocês querem, né, se o público aí quer coisa real, não veja nada, não leia nada. Porque ficção vai ter coisas absurdas. Então nós estamos criando uma peça nova, que nós estamos ensaiando, não sabemos quando vai estrear, e ela é bem absurda, mas ela coloca coisas e fatos que estão acontecendo no nosso país, mas ela é absurda. Então, assim, para brincar, é isso que a gente precisa lembrar. Ficção, ela brinca com as coisas. Seja um drama, às vezes, seja uma comédia. Pode perceber, ela está mexendo com certas situações e certos temas necessários de uma forma lúdica. E as pessoas precisam parar de ser chatas. Estou repetindo muito isso, né? Mas é verdade. Porque é muita chatice, sabe? Tal personagem não poderia fazer aquilo. Ah, aquela cena da novela foi totalmente irreal. Ela não poderia ter entrado lá. Mas, se não acontecer isso, a história não anda. Né? Seja nas séries, então, gente. Todo mundo fala séries são melhores que novelas. Não tem nada a ver. Pra mim, isso é tudo igual. As séries também tem muitos absurdos. Muitos, muitos. Se nós analisarmos todas as séries que são legais, que não sei o quê, são absurdos. Né? As novelas da Glória Pérez, por exemplo, todo mundo reclama. Ai, vai lá para a Índia, vai lá para a Turquia, vai e volta no instante, todo mundo fala português. Gente, isso é normal, é ficção. Ela pode fazer o que ela quiser com as novelas dela. Assim como em Hollywood, os filmes, eles viajavam também para a Grécia, para o Japão e falavam inglês. Ou seja, é a mesma coisa. Então, assim, gente, vamos ficar cientes de uma coisa. Ficção é lúdico. Ficção a gente tem que criar. Então, vamos embarcar na história, se ela é boa, e vamos embora. Não vamos ser chatos e ficar reclamando. Porque é muito bom a gente sair da realidade, a gente viajar, a gente entrar naquela história que é proposta pelo autor. Seja de qualquer plataforma que ele esteja escrevendo ou que ele esteja fazendo. Então vamos fazer isso, vamos entrar de cabeça e viajar juntos com o autor. Isso é muito bom. Então ficção é criação, ficção é lúdico, ficção é infinita. Pode tudo, mesmo que seja absurdo. Então vamos deixar de ser chatos, porque nós estamos sendo muito chatos com relação às histórias, a tudo que a gente vê. Sempre tem que reclamar. Hoje em dia é normal, né, dar pitaco em tudo. Então a gente acha que tem que dar pitaco em tudo. Mas percebam que se a gente se colocar no lugar do autor e for escrever, nós também vamos colocar coisas absurdas e também vamos colocar coisas inverossímeis. E que todo mundo vai reclamar. Então é isso aí, gente. Obrigado pelas visualizações. Vamos continuar. Deem sugestões, deem seus likes e deem sugestões de temas que nós possamos falar aqui. Gente, vamos embarcar na ficção. Isso é muito legal. Quando a gente embarca, quando a gente viaja junto com a história, a gente sai e volta melhor. Né? Volta mais tranquilo, volta em paz, porque a gente brincou junto mentalmente com aquilo que o autor propôs. Então vamos deixar de ser chatos. Eu falei várias vezes a mesma coisa, mas eu estou repetindo mesmo, para ser bem chato com todo mundo, com a gente mesmo. Ou seja, que nós temos que ver que ficção é criação. E ficção é lúdico, é infinito. É o universo todo que o autor pode criar sem proporções. Né? Claro, tendo os limites de não ofender ninguém, de não criar problemas aí, né? Mas nós temos que saber que tudo é justo. Ok, gente? Tá? Deem sugestões de séries que vocês querem que de repente eu comente, novelas, filmes que vocês gostam. De repente a gente pode fazer isso aqui, né? Eu vou estar comentando coisas culturais também, ok? Beijões para todos, até mais.